Memórias do General Olímpio Mourão Filho, a verdade de um revolucionário. Pessoal, quem foi o Olímpio Mourão Filho? Se você chegou nesse vídeo e tem interesse nesse personagem, então há uma grande possibilidade que você já saiba quem ele é. Olímpio Mourão Filho foi ninguém menos que o militar, o general, um deles, né, dos generais, que esteve diretamente envolvido aí com os eventos de 31 de março de 1964. Tá? No caso do Mourão Filho, ele foi o militar que comandou o movimento de tropas que se deslocou de Juiz de Fora, Minas Gerais, com o objetivo de depor o então presidente João Goulart. Muitos historiadores atribuem esse movimento de tropas à data de 1º de abril, tá? Essa atribuição ela está mais vinculada aí a uma espécie aí de rancor, né, histórico para com esse evento. Tá? O fato é que o movimento de tropas deu-se na madrugada de 30 para 31 de março e a deposição de João Goulart se concretizou no Congresso na data de 2 de abril. Bom, o que eu tenho aqui em mãos, portanto, é o diário, né, os relatos de um personagem muito importante para esses eventos e que depois acaba desaparecendo aí, né, no estudo, na história do regime militar. Para começar, pessoal, é importante que se diga que, diferente do que se costuma pensar, a ideia de deposição do João Goulart não era homogênea dentro das Forças Armadas. Tá? Ela foi se tornando na medida em que tanto os militares indiferentes politicamente quanto militares pró-João Goulart foram se convencendo pelos eventos políticos da época de que João Goulart, embora não fosse comunista, isso também é importante que se diga, passou a ser instrumentalizado ou passou a recorrer a grupos entendidos num contexto de Guerra Fria como extremistas. Tá? Eu estou falando aí de nomes como o Carlos Prestes, né, que havia liderado a Intentona Comunista em 1935, e nomes como o próprio cunhado do João Goulart, que era o Leonel Brizola, que dentro em breve, né, ele próprio lideraria também movimentos de luta armada contra o regime militar implantado. Lembrando, pessoal, que para além do próprio contexto da Guerra Fria, com todos seus fatores externos, sua fluência político-ideológica que dividiu o mundo, nós temos ainda o próprio contexto brasileiro, né, de radicalização, de colapso da chamada República Populista, tá, com eventos aí como setembro de 1963, né, a chamada Revolta dos Sargentos, quando praças aí da Marinha e da Aeronáutica tomaram o Congresso Nacional, fizeram reféns aí políticos, um ministro do Supremo Tribunal Federal, tá? Foi um evento aí que resultou em mortes. Então a gente vê, né, que era realmente um momento histórico, né, com episódios que fariam o nosso contemporâneo 8 de janeiro parecer coisa de criança. Para muitos militares, o João Goulart, influenciado pelo Leonel Brizola, passou a incentivar, né, essa radicalização, inclusive dentro dos quartéis. Para alguns ele incentivava, para alguns ele foi omisso perante ela, né, e com isso havia a crença, por boa parcela dos militares, janguistas ou não, de que os pilares da hierarquia e disciplina, né, historicamente presente na atribuição constitucional das Forças Armadas, estavam sendo violados, né? Estavam sendo violados diante de um incentivo ou uma omissão do então chefe supremo, né, das Forças Armadas. Para piorar ainda esse estado de coisas, temos a memória da Intentona Comunista, ocorrida apenas 30 anos antes, e que ainda era muito viva, muito presente no pensamento daqueles militares da década de 1960. Mas essas e outras questões a gente pode abordar aí posteriormente, né, num vídeo só sobre o João Goulart, tendo aí como fonte, né, um livro que eu já mencionei em outro vídeo, que é o livro escrito pela Ângela Castro e pelo Jorge Ferreira, tá? Um livro, na minha humilde opinião, aí muito honesto, muito sincero sobre o período. No momento, voltemos aqui, né, à nossa fonte, ao nosso objeto de estudo, que são as memórias do Olímpio Mourão Filho. De certa forma, os diários de Olímpio Mourão Filho são uma leitura daquele momento, né? Então, tanto esses fatos que eu mencionei, quanto outros fatos tão polêmicos quanto, eles estão aqui presentes, né, na ótica de um general que
desarticulado de outros grupos militares, empreendeu aí a sua própria tentativa de ruptura institucional, né, a sua própria tentativa de golpe de Estado, a sua própria tentativa de revolução. Enfim, se vocês quiserem aí um vídeo, né, distinguindo esses conceitos, golpe, contra-golpe, revolução, contra-revolução, sob uma ótica técnica, né, não ideológica, mas técnica, comentem aí embaixo, porque eu tenho bastante material, bastante fonte bibliográfica aí sobre o estudo desses temas aí, conceitos tão complexos e tão confundidos aí no estudo de história. Uma pergunta interessante a ser feita é como essas memórias de Mourão chegaram às mãos do público, né? Essa pergunta ela é importante porque ela baliza uma outra pergunta, que é Mourão estava escrevendo isso para quem, né? Havia um intuito de ser lido, havia aí uma carta, né, um testamento para a historiografia, tal como Getúlio Vargas o fizera antes. Durante muitos momentos da leitura eu tive a impressão que sim. Na verdade, pessoal, foi sim ele próprio, né, o general Olímpio Mourão Filho, que antes de morrer repassou os seus rabiscos aí para o historiador Hélio Silva, tá? Com o intuito de que sim fossem publicados a posteriori, né? Então sim, nós temos aqui a forma como Mourão esperava ser julgado pela história. Quem gosta de história do Brasil ou estuda a história do Brasil mesmo não gostando dela, sabe que o 31 de março de 1964 não foi a primeira vez em que o nome de Olímpio Mourão Filho aparece na história do Brasil, né? Um episódio polêmico da história do Brasil. Não foi. O primeiro episódio foi em 1937, por ocasião da implantação da ditadura do Estado Novo, pelo então presidente Getúlio Vargas, né? O que acontece? Havia, naquele momento, sido descoberto um tal de Plano Cohen, né? Plano Cohen. Esse Plano Cohen seria um suposto planejamento, né, de uma nova tentativa de infiltração comunista no Brasil. Porque, de fato, essa tentativa houve em 1935, né, novembro de 1935, foi a intentona comunista, e desde então aquela ameaça ela pairou no ar. Em 1937, no entanto, às vésperas de uma nova eleição que poderia colocar fim, né, ao governo de Getúlio Vargas, uma nova ameaça surge na forma desses documentos encontrados que foram intitulados aí de Plano Cohen, né, uma nova tentativa de ameaça comunista no Brasil. O general Olímpio Mourão Filho, como se descobriria mais tarde, foi o verdadeiro autor do Plano Cohen, tá? Um plano que, segundo ele atesta aí em seus diários, não passava, né, na verdade, do que uma previsão hipotética que subsidiaria os estudos do movimento integralista ao qual o então capitão Mourão pertencia, tá? Então, o documento consistia, então, segundo ele, numa análise de cenário, né, numa previsão hipotética de ameaça comunista, caso ela acontecesse no Brasil, como que o movimento integralista e outros setores estratégicos da sociedade deveriam se comportar, deveriam reagir perante esse provável ataque. O integralismo, pessoal, foi um movimento brasileiro de caráter fascista, tá? Ou seja, baseado na doutrina desenvolvida pelo ex-socialista Benito Mussolini, em uma época onde tanto o Brasil quanto outros países não tinham ainda conhecimento de atrocidades tais como o Holocausto, né, promovido aí pelo nazismo, também uma doutrina de caráter fascista. Esse modelo político, né, de caráter autoritário, anticomunista, ele influenciou uma série de governos pelo mundo afora, tá? E o governo de Getúlio Vargas no Brasil foi um deles. Segundo a defesa apresentada pelo Olímpio Mourão Filho, né, o Plano Cohen acabou vazando e foi utilizado indevidamente pelo então ministro da Guerra do Getúlio Vargas, o general Góes Monteiro, tá? O Plano Cohen então serviu como álibi para a continuidade
do governo de Getúlio Vargas. Não apenas a continuidade, mas como o endurecimento do regime, né, que a partir de 1937 se torna uma ditadura de fato, que se prolonga aí até 1945, quando Getúlio Vargas é deposto pelos militares. O Mourão, pessoal, de fato, acabou sendo aí julgado e inocentado, tá? Se vocês quiserem saber mais aí sobre o Plano Cohen, fica como sugestão de leitura aí, né, o livro de mesmo nome, também de autoria do historiador Hélio Silva. Voltando a 1964, vejamos o que escreve Mourão em seus diários do dia 15 de outubro de 1962. Lá no Rio não se articula nada. Não há um general em condições de chefiar a revolução que estou articulando tão bem no Rio Grande do Sul. De São Paulo, do ponto de vista militar, nada sei. De Minas, tampouco. Se o Magalhães fosse homem de ação, talvez eu conseguisse algo por lá. O que nós temos aqui, pessoal, é não apenas o isolamento do general Olímpio Mourão Filho perante outros grupos, né, de militares, com nomes importantes do 1964, que nós vamos citar aqui em breve, mas também a confissão, né, a prova de que pelo menos 2 anos antes da deposição de João Goulart, um general, no caso o Olímpio Mourão Filho, já conspirava pela sua deposição, né, e assim o fez ao longo de todos os quartéis que ele percorreu até chegar no comando da 4ª RM no 1º Exército, em Juiz de Fora, Minas Gerais, aonde essa longa conspiração vai aí se efetivar, né, vai se materializar na forma do movimento de tropas ocorrido na madrugada de 30 para 31 de março. Mas onde entra o futuro presidente Humberto de Alencar Castelo Branco nessa história, né? E o general Costa e Silva, e os demais futuros presidentes do regime militar, onde eles estão? Pois é, pessoal, eles não estão aqui, pelo menos não da forma como algumas pessoas podem esperar encontrar, né? Como eu disse antes, a ideia de deposição de João Goulart não era homogênea dentro das Forças Armadas, tá? Isso significa que militares como o Castelo Branco, né, então chefe do Estado-Maior do Exército, defendia que não deveriam ser as Forças Armadas a tomar iniciativa, tá? Para essa ala militar, segundo a qual o João Goulart também flertava com uma ruptura institucional, né? Então havia um receio dos rumos naquele momento conduzidos na direção do Brasil. Para essa ala militar era necessário esperar o golpe de Jango, para só então reagir na forma de um contragolpe, né? Uma contra-revolução a favor de uma revolução própria, na forma como os militares ex-tenentistas entendiam o conceito de revolução. Acontece, pessoal, que alguém estava com pressa, né? E esse alguém se sentiu incentivado aí pelos eventos imediatos que circundam o próprio março de 1964, né? E aí eu me refiro, por exemplo, à Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que em 19 de março colocou aí cerca de 500 mil de pessoas nas ruas em protesto contra o governo, né? Solicitando a intervenção das Forças Armadas, e em resposta a um evento que já havia acontecido uma semana antes, pró-Jango, né, que foi o comício na Central do Brasil, que colocou aí cerca de 150 a 200 mil pessoas nas ruas. Então, os últimos 10 dias de março, principalmente, o radicalismo ele foi escalonando. Tá? Esses eventos, repito, ficarão para um próximo vídeo, né? Eu já citei fontes acerca desses episódios específicos. O fato é que na madrugada de 30 para 31 de março, né, um general apressado empreendeu aí a sua própria marcha, né, revolucionária contra, né, pela deposição de João Goulart. Eu estou falando, é claro, né, do general Olímpio Mourão Filho. O Olímpio Mourão Filho, pessoal, é claro, ele não estava sozinho, né? Ele contou aí com o apoio político do governador de Minas Gerais, né, o Magalhães Pinto. Ele contou com o apoio do general Guedes, e aí eu preciso ler aqui, né, o livro, né, a versão do general Guedes. Eu já sei pelo Olímpio Mourão Filho que eles não eram assim, exatamente amigos, né? Há muitas críticas do Mourão Filho em relação a muitos nomes, e entre esses nomes está o seu colega de marcha revolucionária, o general Guedes, tá? Carlos Guedes. O Olímpio Mourão Filho também
a fim de empreender, né, o seu projeto, o seu planejamento, ele antecipou as instruções do serviço militar obrigatório, né, de forma a preparar recrutas para a marcha do 31 de março, né, a corrida do 30 para 31 de março, que se estende ao longo dos primeiros dias de abril, aliás. Ele colocou recrutas nessa marcha, né? Recrutas que já no internato começaram a manusear armas, então toda uma instrução foi antecipada para que esse evento pudesse ocorrer. O Castelo Branco, ele tenta parar o movimento empreendido pelo Mourão Filho, né? Ele chega a telefonar para o Mourão Filho para impedir, né, o deslocamento dessas tropas, e não obtendo êxito, o Castelo Branco acaba sendo alçado por lideranças políticas a líder do movimento de 31 de março de 64. Esses políticos, eles também eram favoráveis à deposição de João Goulart, tanto que eles formalmente a empreendem, né, em 2 de abril, em sessão do Congresso, mas eles também tinham receio de que esse movimento militar tomasse outros rumos, caso fosse assumido por outros militares, tais como o general Arthur da Costa e Silva, né, o futuro presidente do regime militar, que não desfrutava do mesmo prestígio, do mesmo entendimento, né, que se tinha acerca de Castelo Branco, por exemplo, né, visto como um intelectual, um democrata, muito ligado a questões de natureza civil, né, militar cuja carreira havia sido de menos erupções, né, de menos intervenções, né, em eventos aí de natureza político-militar, se comparado a outros militares da época, né? Tanto que Castelo Branco, ele não foi um tenentista, né? Ele combateu o tenentismo, sempre cumprindo ordens, tá? Existem exceções pontuais na carreira de Castelo, né? E aqui eu deixo como recomendação 2 biografias, a escrita por Lira Neto, né? Castelo, e a coordenada aqui pelo general Meira Matos, Castelo Branco e a Revolução. Beleza? O fato é que Mourão Filho não termina como líder desse movimento. Tá? Ele empreende, antecipa. Segundo ele coloca no seu diário, ele também não tinha essa pretensão de liderar, né, essa marcha. Ele apenas o fez porque acredita que os demais militares não tiveram a coragem de antecipá-la, né? Então essa é a forma como o Mourão Filho se projeta em sua própria percepção de si mesmo, né, na forma como ele esperava ser julgado pela história. João Goulart é deposto em 2 de abril, assume a presidência o Ranieri Mazzilli, né, próximo na linha de sucessão, ele era o presidente da Câmara dos Deputados, e em 11 de abril nós temos a eleição indireta que elege Humberto de Alencar Castelo Branco presidente da República, com o voto de nomes como Juscelino Kubitschek, né, o ex-aliado do João Goulart, e voto também de Ulisses Guimarães, futuro patriarca aí, né, da Constituição de 1988, a chamada Constituição Cidadã. Então a gente percebe que havia sim, naquele momento, né, uma espécie de consenso político em torno da ideia de que um militar, mas não qualquer militar, deveria assumir o governo e dar continuidade ao mandato de João Goulart. Essa era a ideia inicial, né? Um mandato de transição. Assim pensava Castelo Branco. Beleza? A gente sabe, né? A história acabou conduzindo o Brasil por outros rumos. Esse foi um breve pano de fundo do contexto em que Mourão Filho escreve as suas memórias. Tá? Esses eventos, repito, eles são todos citados aqui sobre a ótica do Mourão. Essa aqui não é a fonte definitiva, né, sobre o regime militar de 64, quem busca isso não irá encontrar, mas é sim uma fonte a mais, né, nesse complexo quebra-cabeças aí da Guerra Fria do Brasil. Espero que tenham gostado. Fica aqui então como sugestão de leitura, né, as memórias de Olímpio Mourão Filho. Fico à disposição para comentários, críticas construtivas, observações, sugestões ou dúvidas caso hajam, beleza? Muito obrigado e até a próxima.